abrindo aí em Provérbios capítulo 1, versos 7. Deixa aberto aí enquanto eu vou narrar para você algumas coisas aqui. Você abre aí em Provérbios. Amém? Eu tenho certeza que você já ouviu esse dito popular. Ele não está na Bíblia. Toda vez que falar dito popular, alguém inventou, viu, gente? Não é bíblico, não. Eu já ouvi pessoas dizer assim, ó: perdeu respeito, perdeu tudo. Você já ouviu dizer isso? Quem já ouviu? Perdeu respeito, perdeu tudo. É assim ou não é? É o título da nossa mensagem de hoje. Perdeu respeito a Deus, perdeu tudo. Amém? Aqui em Provérbios 1,7 diz isso, ó: o temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria. Espera aí, o temor não é medo de Deus não, viu? Temor significa respeito profundo a Deus. Amém? Então o certo está escrito assim, ó: o respeito profundo ao meu Senhor é o princípio da minha sabedoria. Amém? Quando eu respeito a Deus, automaticamente eu estou respeitando o meu ser humano, porque ele é o meu próximo e Deus nos dá uma ordem. O único mandamento dele é amar o próximo. Amém? Gente, parar para analisar, amar o próximo não é difícil. E as pessoas têm dificuldade de amar o próximo. As pessoas têm dificuldade para entender o outro. As pessoas, elas não têm misericórdia uma das outras. Nós estamos vivendo esse tempo, porque o nosso Deus, para nos entender, sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que vir aqui. Ele largou lá o seu poder e veio aqui se vestir de um corpo igual ao meu, seu. Teve até nome, Jesus de Nazaré. Para que ele veio? Para nos entender o que a gente passa aqui nesse corpo de carne. Para nos entender que de vez em quando vem uns pensamentos malignos na nossa cabeça. De vez em quando vem uns pensamentos de morrer, de sumir, de matar, de se prostituir. Uns pensamentos doidos que vêm na nossa cabeça. Que só a misericórdia do Pai mesmo. Então a pessoa sem Deus, ela não vai ter sabedoria, porque sabedoria só quem dá é o Pai. Então o temor, o amor, o respeito profundo a Deus vai me dar sabedoria. Diga graças a Deus. Mas, olha o restante do versículo: mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino de Deus. São loucos, né, gente? Já viu? Nós somos um aparelho, esse corpo é um aparelho. Amém? E todo aparelho que a gente conhece, ele tem um manual. É ou não é? Quando você compra um rádio, ele tem um manual. Tem ou não tem? Para você aprender a mexer, você precisa de um manual. Gente, para a gente aprender a mexer com esse corpo aqui, com essa matéria nossa, nós temos um manual. Olha o manual aqui, ó. A palavra de Deus é um manual para a nossa vida. Eu estou falando de religião, estou falando de Deus. Amém? Todo mundo precisa de Deus. Todo ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, da misericórdia, do amor. Amém? Deus teve dó de mim, Deus teve dó de você. Ele falou: vou lá embaixo para poder entender o que acontece com essa gente. Eles não conseguem ter temor a mim. Eles não conseguem me obedecer. Por isso que está dizendo aqui, ó: mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quanta gente despreza a sabedoria e o ensino de Deus? Vai falar de Deus a ver esses loucos, a ver se vocês querem ouvir. Amém? Eles rejeitam. E o texto é bem claro que o princípio da sabedoria de Deus está em respeitar a Deus,
em receber os ensinamentos. O manual da nossa vida está aqui, ó. É a palavra de Deus, está tudo aqui. Amém, gente? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então vamos lá, perdeu o respeito, perdeu tudo. Diga, perdeu o respeito, perdeu tudo. É ou não é? Então nós temos que ter respeito para com o Senhor. Preste atenção, começou um propósito, termina. Amém? Porque eu vou te mostrar aqui que muita gente, a vida dela virou piada, porque começou algo com Deus e nunca terminou. A vida se torna uma piada. Olha a história de Adão e Eva. A gente conta Adão e Eva como piada. Conta ou não conta? Hã? A gente faz piada ou não faz de Adão e Eva? Sim ou não, gente? A gente brinca, né, que foi por causa do homem que aconteceu tudo isso. Aí a gente bota a culpa. Não, a mulher, a gente zomba de uma certa forma, virou piada. Por quê? Adão, ele não cumpriu, ele não terminou o propósito que tinha com Deus. Então quer dizer, perdeu o respeito, perdeu tudo. Diga graças a Deus. Vamos lá, Sansão, olha a história de Sansão. Nazireu, tinha todo o poder do Espírito Santo na vida dele. Foi motivo de piada, porque brincou, desrespeitou Deus. Amém, gente? Gente, vou dar um conselho para você. Não brinca com as coisas de Deus. Respeita. Temor é o princípio que vai te dar sabedoria para solucionar coisas na sua vida. Porque é os loucos que desprezam a sabedoria. Mas infelizmente tem gente dentro da igreja que é louco, que despreza a sabedoria, quebra o princípio de Deus, não cumpre o propósito de Deus, termina mal. Dá uma olhada na vida das pessoas que são uma piada. Vê se elas não quebram princípio. Vê se elas respeitam as coisas de Deus. Eu estou te dando exemplo aqui, ó. Adão e Eva. Sansão. Tem Saul. Quem mais? Ananias e Safira. Enfim. Foram motivos de piadas. Por quê? Porque perdeu o respeito para com Deus. Perdeu tudo com Deus. Amém? Porque perderam o respeito. É isso que eu estou dizendo. É a mesma coisa, só mudou a palavra. Quando ele fala zombar, quer dizer, foi motivo de piada, foi motivo de zombaria. Amém? Na vida desses homens. Por quê? Eles perderam o temor, eles quebraram os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus não podem ser quebrados, gente. Amém? Toda vez que você quebra o propósito de Deus, você se arrebenta. Observa a sua própria vida. Amém? Eu estou falando de um modo geral. Quando você quebra o propósito de congregar, sua vida começa. Quando você quebra o propósito de dízimo, sua vida começa. Porque são propósitos que você tem para com Deus. E o temor de tudo está na sabedoria, no respeito a Deus para ter sabedoria. Diga graças a Deus. Eu vou te mostrar na Bíblia isso, você vai entender. Você pode observar na Bíblia que tinha gente que tinha tudo para ter uma vida feliz, mas quebrou, não terminou. Amém? Começou e não terminou, motivo de zombaria. O sujeito faz direito, mas ele não faz a prova da OAB. Ele nem advogado ele é. Ele vai ser motivo de piada, que nem... Cadê a carteirinha da OAB? Você tem? Se não tiver motivo de zombaria, como diz o pastor Gilson, vão zombar dele, porque nem advogado ele é, porque para se tornar de fato advogado, vai ter que passar pela prova da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então muitas vidas são motivo de piadas, porque não tem temor a Deus, não tem respeito para com Deus. Amém? Gente, não respeitar Deus, dá uma olhada na vidinha da pessoa. Olha a vida de Sansão, como o pastor disse, zombaram dele, virou motivo de piada. Amém? Um cara que tinha tudo para ter uma história maravilhosa com Deus, todo mundo zomba de Sansão. Amém? Saul, primeiro rei, desobediente toda a vida, foi motivo de piada.
Todo desobediente a Deus é motivo de piada a vida dela. A vida não vai, a vida fica travada. Glória a Deus. Ela não consegue ter propósito firme. Ela não consegue ser firme em coisas pequenas, quanto mais Deus nunca vai dar coisa grande para quem não tem propósito em coisas pequenas. Glória a Deus. Porque tudo começa pequeno. Lembra que você era pequenininho? Tem uns que está até hoje, não cresceu mesmo. Mas eu digo assim, tudo começa pequeno. É ou não é verdade? Tudo começa pequeno e vai crescendo. A vida com Deus é um crescimento de temor, de respeito. E a nossa vida vai crescendo. Diga glórias a Deus se você crê. Amém? Fala para esse irmão que está ao seu lado. Termina o propósito com Deus. Termina. Nunca faça um propósito e pare. Porque de respeito para com Deus. Está lá em Eclesiastes 5. Para que vai fazer voto de tolo? Se não pode, por que fez? Por que faz? Olha Ananias e Safira. Se essa aqui está na Bíblia para quê? Para nos ensinar a não quebrar princípios com Deus. Todo aquele que quebra a vida é motivo de piada. Vai estar sempre faltando alguma coisa. É motivo de piada. Amém, gente? Ana era motivo de piada porque não tinha filho. Quando ela resolveu ter um propósito firme em oração com Deus, o que aconteceu? Deus abriu a madre dela. Então entenda e aprenda que o temor a Deus é o princípio, é o começo para a gente ter sabedoria para lidar com as coisas. Diga graças a Deus se você está entendendo. Segunda Crônica, capítulo 26, eu quero te dar um exemplo de alguém que tinha tudo para ter uma história abençoada, só não teve, porque começou um propósito, mas quebrou, terminou, não foi até o fim. Amém, gente? Você já viu uma pessoa que faz uma casa e não termina? Fica feia, não fica? Nem embolsar a casa. Jesus, casa mal acabada é a coisa mais feia que tem, sim ou não? Começou, termina. Tem gente que a vida dela é uma obra mal acabada. Amém? Ela só consegue começar e não termina nada, viu? Tem gente assim? Essa gente não tem temor a Deus. Elas quebram princípios de Deus. A história tem inúmeras pessoas que viveram assim. E a mensagem de hoje, perdeu o respeito, perdeu tudo. Amém? Deus é digno de temor. Deus é digno de ser respeitado. Amém, gente? Amém, ou amendoim? Amém, né? Segunda Crônica, capítulo 26. Verso 16. Vou narrar um pouquinho a história desse rei aqui. Tinha tudo para ser um grande rei. Olha, ia ser maior do que Davi, esse aqui, Uzias. Ele tinha tudo para ser alguém grande. Alguém para entrar para a galeria da história. A galeria da fé. Ele não entra. Se você ler lá na galeria da fé, lá em Hebreus 11, não fala sobre o rei Uzias. Ele não entrou para a galeria da fé dos heróis, dos grandes, dos que tinham temor a Deus. Amém? Uzias, só para você ter uma ideia, ele começou o seu reinado com 16 anos. Olha, tem gente que começa cedo, né? Tem gente que começou a trabalhar com 16 anos. Criou uma responsabilidade, uma potência grande na sua vida. Começou cedo. O rei Uzias, ele se tornou rei com 16 anos. Imagina, uma criança, ela 16 anos. E sabe quanto tempo durou o reinado dele? 52 anos ele ficou ali no poder. Amém? O que ficou mais tempo de todos os reis da história da Bíblia foi Uzias, 52 anos, liderando. Tipo assim, é como se Uzias fosse o presidente do Brasil, por exemplo, ficou ali 52 anos reinando, comandando, e o país estava uma maravilha com o rei Uzias. Amém?
Até então, ele tinha respeito para com Deus. O problema, muitas das vezes, é o ego que nós temos que ter cuidado, viu, gente? Porque daqui a pouco a gente vai achar que a gente é muito não sendo nada. Esse que é o problema. Amém? Daqui a pouco eu estou aqui, não, eu prego pra caramba. Olha, está todo mundo dizendo que eu prego bem. Olha que eu prego. Se eu deixar o meu ego sair, Deus desaparece. Porque, gente, quem tem que aparecer é Deus, não sou eu. Amém? E eu tenho uma preocupação com isso muito grande. Tá? Graças a Deus não é ego inflamado, não. Glória a Deus por isso. Não é. Não é. Eu não vivo atrás de aplausos. Eu não vivo atrás. Eu levo a palavra de Deus a sério. Porque eu sei que a palavra de Deus acalenta a nossa alma. Eu sei que a palavra de Deus traz paz. A Neide conversando comigo esses dias daqui, eu saí daqui feliz. O pouco que eu conversei com ela, deu para perceber que ela está entendendo as coisas de Deus. Amém? A gente olha, não dá nada, mas ela está só, o olhinho dela está ali só me olhando, mas ela está só observando. Porque pelo assunto que eu tive com ela estava conversando comigo das mensagens anteriores. Eu fiquei feliz com isso. Ela disse, olha, pastor, eu venho que a sua palavra me conforta, não foi? Eu saio daqui confortado. Então, isso é gratificante, porque a gente trabalha para isso. Amém, gente? Então o rei Uzias, ele tinha tudo para ser alguém grande. A gente acabou de conversar com o pastor Gilson, né, sobre futebol. E ele falou que tem um jogador que diz que é patamar, né? Estamos de outro patamar, né? Se exaltou, não está jogando nada, viu? O ser humano, quando ele se acha muito, ele passa a ser nada. Perdeu o respeito. Vamos lá, gente, eu vou falar, você completa. Perdeu o respeito, perdeu tudo com Deus. Perdeu o temor, perdeu o respeito, acabou. Porque quem dá tudo a gente, o dom que a gente tem é Deus que dá, gente. Tudo que você tem é Deus que dá. Amém? Olha o que aconteceu com o rei. 52 anos no poder. Foi o rei que mais exerceu vitória. Foi o rei que foi o melhor, digamos assim, até ele não se exaltar, até ele não se achar bom, porque quem fazia tudo era Deus. Amém? A gente prega, mas se Deus não tiver, né, nos dando a direção, a gente vai ler história, vai contar a história da Bíblia. É ou não é verdade? É Deus que nos inspira. Então ele diz assim, ó, 2 Crônica, capítulo 26, verso 16, ó. Mas havendo-se já fortificado, o que aconteceu com ele? Exaltou-se. O que aconteceu com ele? O seu coração se exaltou. Uzias se achou bonzão, gostosão, bonitão. Amém? Esse cara sou eu. Ele deve ter achado isso. Eu sou um cara bom. Olha o que ele vai fazer que vai desagradar a Deus. Ele tinha tudo para ter um ministério abençoado. 52 anos reinando. Ninguém conseguiu esse feito. Ele entraria para a história. Gente, tem gente que tem tudo para reinar, mas não obedece à vida, não obedece a Deus. Amém? Tem gente que aonde vai a pessoa gosta, ela tem carisma, que é difícil. Isso não adianta forçar. Carisma é uma coisa que está em você. Amém? Então isso é um dom de Deus, tem tudo para ir, mas não vai porque não tem temor a Deus, não tem o manual da vida, não lê o manual, não segue o manual. Aí perdeu o respeito, eu quero ouvir. Perdeu o respeito, está melhorando, está quase bom. Dona Edith está melhor, viu, dona? Está melhor. Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Amém? Estava tudo bem.
ele começou a se exaltar. Nós tivemos um ministério passado aqui que estava tudo bem, né, com o bispo Renato? Ele começou a se exaltar, o que aconteceu? Ruína. Amém? No começo a igreja era uma bênção. Era ou não era, gente? Estou falando para os mais antigos que conheceram. Essa igreja era para estar, ela chegou a estar em alguns estados. Eu tive o privilégio de estar em São Paulo, mas poderia estar em Curitiba, Bahia, estava todo mundo pedindo igreja para todo lugar quando nós estávamos na televisão. Amém? Mas o líder se achou tal, se exaltou, começou a colocar coisas que não era para colocar dentro da igreja, os antigos sabem, foi ruína para todos nós. Amém? Quando a cabeça não pensa, o corpo, e nós éramos um corpo, membro daquela igreja, nós pagamos também. Amém, gente? Muito cuidado com isso, viu, gente? Nós não somos nada nessa vida, viu? Isso não me dá direito de ser melhor do que você, porque eu sou pastor. Eu não sou. Você nunca vai ver isso aqui em mim. Pode ter hoje, quem tem meia dúzia, tem 20, 30, 50. Amanhã vai ter 1000, você vai me ver a mesma coisa. Quem me conhece sabe lá onde eu moro que eu sou o mesmo. Amém? Tem gente que tudo que vai fazer escreve aqui, pastor. Eu não faço nada dizendo que sou pastor. Eu não misturo as estações. Amém? Há um pastor, mas há um homem por detrás disso. Há um cidadão, há um pai, há um marido. Amém? Então a gente tem que saber se separar. Não, eu sou o cara, eu sou bom. Amém? Porque vocês me fazem me sentir assim. Vocês massageiam meu ego. Então veja que Uzias, ele tinha tudo para ser bom. Ele era bom. Mas a Bíblia diz que quando ele exalta o coração dele, o que acontece? Vem o que? Ruína. Aí diz assim, cometeu transgressões contra quem? O Senhor seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Preste atenção, gente. Para entrar no templo do Senhor naquele período, tinha que ser alguém escolhido, não era qualquer um. Amém? Só que Uzias se achou o cara. Ele não foi escolhido a entrar, mas ele entrou, dizendo que ele era bom. Ele era o cara, esse cara sou eu. Acho que ele até cantou essa musiquinha lá, viu? Esse cara sou eu. Acho que ele cantou. Amém? Quando ele se exaltou, foi a sua ruína. Esse é o grande problema, viu, gente? Já viu aquele ditado que diz: quer conhecer? Dá poder. Poder aqui é dinheiro. Quer conhecer alguém? Dá um dinheirinho para ver como é que vai ser. Dá mais um pouquinho. Amém? Já muda logo. Muda ou não muda? A pessoa tem um pouquinho mais, já começa a desfazer do outro que não tem. Ele não é nada, ele só tem um pouquinho mais de dinheiro que você. Amém? Às vezes recebeu uma herança, às vezes, não sei, ganhou, sei lá, teve sorte. Aí ele já acha que o dinheiro que ele tem na conta faz ele ser maior do que você. Olha o problema. Uzias foi assim. Uzias, ele desrespeitou Deus. Vamos ler o texto, você vai entender. Ele entra lá e acende o incenso. Quem vai acender o incenso hoje sou eu. Não, ele é escolhido por Deus. Ele não esperou. Vamos lá, vamos pro texto. Versículo 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele contra 80 sacerdotes do Senhor. Veja, 80. Ia ser escolhido alguém ali, ó. Homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, filho de Arão, que são consagrados para este mistério. Saí-me do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois contra o sacerdote a lepra lhe saiu na testa, perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa.
Amém? Quem aparecer, bota uma melancia na cabeça. Pronto, o Senhor deu na testa dele. Amém? Olha a lepra onde deu. Para todo mundo ver. Amém? Desrespeitou o Senhor. Todo mundo uma hora vai saber. Amém? Exatamente. Amém, gente? Olha Ananias e Safira. Fizeram tudo escondidinho, fizeram. Foram descobertos. Mas, gente, ter respeito a Deus é o princípio da nossa sabedoria. Respeitar ao próximo. Quando eu digo que sou maior do que você, eu estou te respeitando a Deus, porque eu não sou maior do que você. Maior é Ele. Amém? Eu sou apenas um condutor dele, até ele querer. Eu estou aqui pela misericórdia dele. Amém? Entregue a ele por conta dele. Mas ele sempre supre cada uma de nossas necessidades. Não tenho vergonha de dizer. Amém? Mês passado nós passamos um sufoco para pagar o aluguel. Tenta fazer chill, não que eu vou falar, tá? Pastor Gilson, nós passamos dificuldade para manter aluguel, a ponto de eu ter que pedir R$600 emprestado ao pastor Gilson. Amém? Por causa da falta de temor de muitos, que não cumprem com suas obrigações, com seus dízimos, com suas ofertas. Amém? Mas Deus é tão maravilhoso, que Ele está trabalhando na nossa vida e a gente não está vendo. Esse que é o problema. Fala para esse irmão, Deus está trabalhando na sua vida e você não está vendo. Ele está trabalhando. Amém? Ele só trabalha para quem espera nele. É ou não é? Aí me chega na semana passada alguém que fez um voto secreto com Deus. Olha como é que é a coisa, gente. Amém? Foi essa semana, né? Aí eu pego lá o envelope, tá lá, bilhetinho de Deus, voto secreto com o Senhor, R$1.000. Amém? Quer dizer, supriu a nossa necessidade, supriu a falta de respeito de alguns. Amém? Deus supriu, mas perdeu o respeito, perdeu tudo. Mas se tem temor, se tem respeito, Deus dá a direção, Deus dá a sabedoria. Amém, gente? As pessoas não gostam que falam, gente, mas honra é para quem tem honra. Foi a dona Natividade que fez isso. Vamos dar uma salva de palmas pela vida dela, gente. Para a glória do Senhor Jesus. Amém? Honra é para quem tem. Glória a Deus. E depois ela me explicou, pastor, eu tinha vontade de dar R$1.000 na igreja. Parece que Deus sabia que no mês de outubro a gente ia passar por isso. Aí escolheu ela, botou isso no coração dela. Ela disse que foi juntando mês a mês R$100, 150. Quando chegou os 1.000, ela trouxe no exato momento que nós estávamos necessitados de suprir as nossas necessidades. Por quê? Nós estamos fazendo isso com outra pessoa. Nós vamos levar hoje alimento para suprir. Então, quando você dá, automaticamente você recebe. É uma lei de Deus. Você tem que respeitar isso. Você tem que entender isso. Amém? Hein? Amém? Aí ela conta que ela foi num lugar aí fazer umas compras e chegou lá na hora. Olha bem, ela foi fazer umas compras, chegou lá na hora, o rapaz olhou para ela, moço, vem cá, senhora, eu vou pagar suas compras. E o moço pagou as compras para ela. Amém? Gente, isso está se cumprindo a palavra na vida dela, na nossa vida. O que dá, recebe. Não tenha medo de dar. Perdeu o temor, perdeu o respeito, perdeu tudo. Amém? Olha que esse rei aqui, ele tinha tudo. 52 anos governando um país, gente, não é para qualquer um não. Nem Getúlio Vargas, né, que foi o que mais liderou, né?
segundo os mais velhos, né? Não é do meu tempo. Mas esse rei aqui, Uzias, 52 anos ele ficou, e dentre 52 anos, diz que foi uma bênção o reinado dele. Aí o que aconteceu? Estufou o peitinho, se achou muito. Amém? Tem gente que se acha, né? Você não conhece ninguém assim, não, conhece? Amém? Esse foi o rei Uzias. A Bíblia diz que ele se exaltou para a sua própria ruína. Ele entrou no templo, ele queimou incenso, e o Senhor, veja bem, o Senhor deixou uma lepra na testa dele. Amém? Porque desrespeitou, ele não teve respeito para com as coisas de Deus. Veja, 80 sacerdotes ali, era escolhido um para entrar no templo, era 80. Ele se achou melhor porque os 80 foi lá no templo, entrou e fez o que não era para fazer. Desrespeitou a Deus, ele perdeu tudo. Ele ficou leproso. A história conta que quando a pessoa tinha lepra, tinha que ser retirado da cidade. Ele perdeu tudo. Ele ficou longe da família, longe de tudo. Tinha que ficar longe para morrer longe. Olha como é que a pessoa tem tudo para ser feliz como ele. E a Bíblia diz que quando nós se exaltamos, aquele que se exalta é o que ele é? Humilhado. E os humilhados, está entendendo que as coisas de Deus é assim? Gente, quando alguém te humilhar, diga a glória a Deus, que Deus está querendo te exaltar. Ai, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Fui humilhada lá no meu emprego. Gente, dá graças a Deus. Lê a palavra, parece que a pessoa não pratica. Gente, se estão te humilhando, e se você respeita a Deus, Deus vai te exaltar. Amém? Deus vai te honrar, porque está escrito no manual da vida, está escrito que os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Está escrito no manual da nossa vida. E aqui nós vemos que esse homem aqui, ele se exaltou, e ele foi o quê? Humilhado. Vamos acabar o texto, vamos lá, verso 20. Então o sumo sacerdote Azaria e todos os sacerdotes voltados para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor ferirá. Quem feriu ele? O Senhor. Pastor, eu não sabia que o Senhor feria, não. Ah, não? Amém? Ele é pai, pai não bate no filho, não? Bate ou não bate? A gente bate até uma certa idade, Deus bate em toda idade. Amém, gente? Ele é nosso pai. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Só até aí já deu para a gente entender. Amém, gente? Perdeu o respeito, perdeu o quê? Então fala para esse irmão do seu lado, tenha respeito a Deus, respeita as coisas de Deus, respeita o próximo, respeita tudo, porque tudo aqui é de Deus, gente. Amém? Quando você desrespeita uma pessoa, você está desrespeitando a Deus. Amém? Quando você se exalta sobre aquilo que tem, que foi Deus que te deu, você vai ser humilhado. É o manual que está dizendo, sou eu não, hein? Amém? Por mim isso nem acontecia, mas está no manual. E se está no manual, acontece. E o manual da nossa vida é a palavra de Deus. É por isso que tem gente que tem tudo para ir e não vai. Por quê? Não obedece o manual. Quer mexer no aparelho sem ler o manual. Amém? Vai apertar o botão errado. Vai entrar em curta. Vai dar problema, hein? Amém? Olha os dias. Olha o problema que ele arrumou. Por se exaltar. A Bíblia conta de mais gente aí que se exaltou. Nabucodonosor se exaltou também.
A Bíblia diz que o final dele foi comer o quê? Capim. Olha bem, ele virou bicho, foi comer capim. Amém? Tem gente que estava lá em cima, está comendo capim hoje, porque se exaltou. Gente, se tem alguém que tem que se exaltar aqui, é o nosso Deus. Amém? Eu declaro Ele te abençoando, mas te abençoando com toda a sorte de bênção em todas as áreas da sua vida. Mas saiba de uma coisa: a glória é dele, a honra é dele, não é sua. Amém? Se Ele nos exaltar e a gente crescer, a glória vai ser sempre dele. Não é porque eu sou bom, não é porque somos bons, nada disso. Nós não somos nada sem Ele. Amém? Não faço nada aqui, não trago uma mensagem sequer aqui sem a direção dele. Ela pode dizer isso. Eu não faço mensagem por fazer, achei bonitinha. Não, Deus me dá uma direção. Você vê que tudo que eu falei é tudo que eu estou vivendo. Toda mensagem que eu trazer aqui, você pode ter certeza, eu estou vivendo. Porque vida passa vida. Amém? Então Deus vai fazer eu viver, eu passar, porque alguém está passando algo semelhante. Deus vai trazer e vai alcançar você. Amém, gente? Pregação não é contar a história da Bíblia. Pregação é ter inspiração de Deus para pregar. Amém? Eu faço um esboço desse tamanho, eu não consigo ler nada. Eu não sei nem para que eu faço ainda. Amém? Mas eu não consigo fazer, isso é insegurança ainda. Eu nem preciso disso mais. É porque a direção de Deus está. Exato. Aí eu escrevo alguma coisa achando que eu vou esquecer. Na hora eu não leio nada aqui, é só aqui. Amém? Eu sei que isso é insegurança da minha parte, tá? Eu sei, mas eu gosto de fazer esboço. Não adianta, eu gosto. Amém? Glória a Deus. Teve uma vez que eu fui pregar numa igreja, era no outro ministério. E como lá em São Paulo tudo era longe, eu saía do Brás para ir lá para Mogi das Cruzes. Vamos supor, qual é o lugar mais longe que eu estou aí? Santa Cruz, lá para dentro. Longe. E lá é tudo metrô, que é mais rápido. O trânsito é horrível. Tá? A gente chegando no trânsito aqui, lá é 10 vezes pior. Horrível. Então, eu saía dali para ir. Aí depois, no outro dia, eu tinha que ir lá para o ABC Paulista, quer dizer, que é do outro lado. Gente, só Jesus. Mas sempre honrando a Deus, sempre fazendo tudo, crescendo, graças a Deus. Então, o conselho que eu te dou, gente, perdeu o respeito, perdeu tudo. O dia que eu me achar que sou bom, eu vou tirar Deus da minha vida. E eu vou entrar em ruína, como entrou esse rapazinho aqui, que tinha tudo para entrar para a história e não entrou. Amém? Espero que você tenha entendido essa mensagem de hoje e guarda no seu coração, porque não se quebra propósito com Deus. Se você ler lá em Gênesis, depois você lê em casa, Gênesis 28, Jacó, ele faz um voto com Deus. Ele falou: Senhor, eu estou aqui sem nada, e nessa jornada, se o Senhor me deres alguma coisa, eu vou ser dizimista fiel da tua casa. Aí ele viu que Deus respondeu, sabe o que ele faz? Ele narra assim: gente, é temível esse lugar. Esse lugar é casa de Deus. Ele começa a ter temor, porque ele sentiu ali a presença de Deus. Ele pede algo a Deus e Deus o dá. E ele teme aquilo ali, ele disse: isso aqui é a casa de Deus. Depois você lê lá em Gênesis 28, você vai entender. Aí Jacó brigou com o anjo. Aí Jacó foi muito abençoado. Entrou para a galeria da história, porque tinha respeito para com Deus. Amém? Davi, todo errado. Todo errado. Todo errado, Davi. Pegou até a mulher casada. Você vê, Davi, o homem de Deus, olhou, um dia ficou sem fazer nada, ficou no palácio andando para lá e para cá, olhou uma mulher nua tomando banho, ficou doido. Mandou chamar a mulher, teve relações com a mulher, engravidou a mulher. Olha o que ele cometeu.
Nasceu filho, matou o marido da mulher, coitado. Mas o filho não vingou. Ele orou, ele pediu perdão a Deus, ele pediu, mas Deus não permitiu que o filho vivesse. Amém? Ele levantou, pediu perdão, Deus é misericordioso, seguiu dessa vez temendo e respeitando a Deus, e teve um ministério abençoado. Amém? Se você quebrou até aqui, conserta. Amém? Você vai ter uma vida abençoada respeitando a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus? Isso. Glórias a Deus.